Eu quero falar hoje sobre uma coisa que eu mesma estou aprendendo, que é o poder de mudar em silêncio. Talvez você não precise contar para todo mundo aquilo que esteja planejando. Talvez você só precise começar a fazer. Depois dos 29 anos, eu tomei uma atitude diferente em relação à minha vida, que era justamente começar a cuidar de cada uma das áreas da minha vida. É desde a minha relação comigo mesma, o autocuidado, a minha autoestima, a forma que eu me vestia, com o meu relacionamento com Deus, fazendo devocionais, buscando aprender mais da palavra de Deus. Também estou cuidando mais da minha saúde, tanto física quanto mental. E também em relação aos meus estudos, a minha vida profissional e o início de novos projetos como esse aqui do YouTube. Bem como na interação com as outras pessoas que estão ao meu redor. E eu percebi que algumas mudanças que ocorrem em nossa vida, a gente não precisa sair contando para todo mundo. Eu mesma resolvi crescer em silêncio. Criei o perfil aqui no YouTube, nas outras redes sociais, e eu apenas contei para o meu marido de uma maneira bem superficial. Eu falei do meu novo projeto, de criação de conteúdo, mas eu não entrei em detalhes com relação ao que eu iria fazer ou não. E hoje eu quero falar sobre isso, o poder do crescer em silêncio. Primeiro ponto, para de contar os seus sonhos e planos para todo mundo. A gente tem uma tendência, de querer compartilhar coisas boas com as pessoas que são mais próximas de nós. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nem todas as pessoas que a gente gosta vai querer necessariamente o nosso bem, vai querer ver a gente um degrau acima delas, Às vezes as pessoas já estão num patamar assim de vida estabilizada, mas mesmo assim elas não desejam que a gente também esteja neste lugar. E principalmente aquelas que não estão em um patamar tão elevado, quando vê, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, elas não ficam felizes por isso. E além disso, quando contamos os nossos sonhos e planos para as pessoas, a gente meio que fica numa espécie de pressão de fazer aquilo dar certo. E fica preso a lidar com as expectativas do outro. Porque, por exemplo, se a pessoa fala que vai emagrecer, está querendo emagrecer ou está fazendo uma dieta, se ela for numa festa em que ela tenha falado com alguma pessoa que ela tá nesse projeto de emagrecimento, a pessoa pode ficar lá criticando ou comentando. Mas você não falou que queria emagrecer, que você estava de dieta? Agora você está comendo um bolo? Você está tomando um refrigerante? Então acaba recaindo sobre você, sobre nós, essa pressão vinda do outro. E a gente acaba sendo pressionado, cobrado a entregar esse resultado que às vezes nem estamos preparados para mostrar. Então, às vezes, é melhor menos pressão externa e mais motivação interna. Nós não precisamos provar para ninguém que estamos mudando ou que vamos mudar ou queremos mudar. A gente simplesmente deve fazer aquilo que a gente deseja. O segundo ponto é que nós precisamos decidir e parar de procrastinar. Se realmente você deseja, mudar algo em sua vida ou desenvolver alguma área, você precisa parar de deixar as coisas para depois e começar a traçar um plano para que aquele desejo, aquele objetivo seja realizado. Então você deve dar o primeiro passo que vai te levar àquele objetivo, mesmo que seja pequeno. Se você não sabe qual passo vai dar, você precisa estudar, se desenvolver para que aquele objetivo seja alcançado. Por exemplo, antes de criar o canal do YouTube, eu estava, estudando, aqui mesmo na plataforma, como, criar o canal, como fazer capas dos vídeos, como editar. Ainda estou nesse processo de aprendizagem, mas eu tive esse primeiro passo inicial para poder estudar, para depois vir para cá. E somente após esse primeiro passo, que era de estudo, de reconhecimento da plataforma, eu fiz o segundo passo, que era justamente fazer o roteiro para gravar o primeiro vídeo do canal, que é sobre a regra dos 10 minutos. E aí eu pensei nas estratégias, que eu teria que fazer para gravar esse primeiro vídeo no canal, para estar aqui dentro do YouTube, principalmente qual tipo de vídeo eu iria compartilhar com vocês. Mas essas estratégias só foram sendo alcançadas à medida que eu
fui fazendo, porque se vocês pegarem o primeiro vídeo, né, a iluminação não está tão legal, o áudio também não é um dos melhores, mas uma coisa que a gente precisa fazer é começar da maneira que está, mas buscando sempre realmente estudar, aperfeiçoar, criar estratégias para melhorar aquilo que você está fazendo, porque você não sabe tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo. A cada dia que você for fazendo essas etapas, você vai identificando aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa manter. O importante é começar. O terceiro ponto é defina poucos objetivos. Não tente mudar tudo de uma vez só. Defina poucos objetivos ou apenas um inicialmente, para que você consiga, né, traçar essas estratégias, esse passo a passo, para poder alcançar esse objetivo. E esses pequenos passos que eu estou citando para você são pequenas ações que levam àquele objetivo. Como, por exemplo, eu posso pegar um caso da minha vida pessoal, porque eu estava achando que eu não estava me vestindo de acordo com a idade que eu estou hoje, com a personalidade que eu tenho hoje. Mas o primeiro passo foi retirar todas as peças do meu guarda-roupa e analisar aquilo que fazia sentido e aquilo que já não fazia mais sentido, de acordo com aquilo que eu estava querendo para minha vida. Aí depois disso, né, que eu tirei as peças que não faziam sentido, algumas eu doei, algumas eu desapeguei, e aí ficou apenas as que eu sentia que fazia sentido, né, para minha vida. Os próximos passos foram arrumar o guarda-roupa. Aí depois de que eu arrumasse o guarda-roupa, eu começar a aplicar essas peças no meu dia a dia, as combinações de acordo com o estilo que eu estava querendo para mim. Então foi um passo pequeno, que foi tirar as coisas do meu guarda-roupa para ver o que fazia sentido e o que não. E depois vieram outros passos relativo a essa decisão que eu tive, que era melhorar a forma que eu me vestia. Então é isso que você pode fazer com o seu objetivo. Você define um objetivo, define o primeiro passo e executa. E à medida que você for concluindo essa pequena tarefa, você vai criando novas até chegar no seu objetivo ideal. Porque muitas vezes a gente olha, né, para esse objetivo final e acredita que não vai conseguir chegar nessa mudança, porque já pensa no destino final e não pensa nessas microtarefas que vão ajudar a chegar neste destino. E quando você divide em pequenos passos, você vê que é super possível alcançar aquele objetivo. O próximo passo é sobre você organizar e planejar, que era justamente aquilo que eu já tenho trazido nos outros pontos. Você vai precisar se organizar para saber aquilo que você quer mudar, quais são os objetivos que você quer alcançar. Então pare de procrastinar. Após esse vídeo, já faça sua listinha das coisas que você deseja mudar e crie a sua primeira mini tarefa em relação a esse objetivo. Mas eu aconselho você começar com poucos objetivos finais. Ou, se preferir, defina uma área da sua vida para você começar aquilo que você quer trabalhar, que você quer melhorar, se desenvolver ou mudar totalmente. Eu estou nesse plano de crescer em silêncio tem um bom tempo, já se fez 1 ano e alguns meses, porque eu comecei com essa vontade de mudança com os meus 29. Eu quero aprofundar nessas mudanças ainda mais agora, de agosto de 2026 a janeiro de 2027. E eu quero contar um pouco sobre esse processo para vocês. Mas ao mesmo tempo, eu vou vivenciando o processo e à medida que eu for concluindo cada uma das coisas que eu desejo, eu vou trazendo nos vídeos para vocês, porque o ideal é crescer em silêncio. Esse vídeo é mais um motivador para que, se você esteja querendo mudar, que você trace, né, todos esses planos e os seus objetivos e consiga mudar alguma área da sua vida ainda neste final de ano. O quinto ponto que eu acho extremamente importante é justamente parar de consumir conteúdo de outras pessoas, tanto do seu ciclo, tanto de figuras públicas. Porque quando a gente acompanha a vida de outra pessoa na rede social, a gente acaba se perdendo na nossa própria vida. Porque além
da gente acabar querendo, desejando algo que aquela pessoa está mostrando, que às vezes nem é genuíno, a gente fica estagnado na nossa própria vida. Porque enquanto a gente está perdendo tempo vendo o que a pessoa comprou, o que a pessoa adquiriu, para que viagem ela foi, a gente está parado, literalmente, porque a gente está com o celular na mão e tá lá rolando o feed para acompanhar a vida daquela pessoa. De certa forma, ela está vivendo e a gente está vivendo, consumindo aquela vida e se esquecendo da nossa própria vida. Porque o tempo que a gente fica nas redes sociais vendo a vida do outro é um tempo perdido em nossa vida. Porque muitas vezes a gente passa, né, esse tempo vendo a vida de outras pessoas acontecendo, né, o que elas estão comprando, o que elas estão fazendo, aquilo que elas estão vivenciando, que acaba esquecendo de olhar para a própria vida. E isso foi uma coisa que eu mudei em minha vida, porque já tem mais de um ano que eu deixei as redes sociais pessoais justamente por isso. Eu quero ter tempo, né, para o meu lazer, para mim ver uma série, um filme, para mim fazer um passeio, né, com a minha família, mas também quero ter esse tempo para poder cuidar da minha vida profissional, a minha vida acadêmica. E vocês também podem pensar, né, sobre isso. Deixando a rede social de lado um pouco, você vai conseguir desenvolver habilidades manuais, você vai ter tempo para ler, vai ter tempo para ter o seu lazer com a sua família, vai ter tempo de ficar realmente sentado no sofá vendo uma série, um filme, ou aprender algo novo que você sempre teve vontade, mas nunca teve tempo. E uma coisa que precisamos estar atentos é de não substituir, né, esse tempo de estar nas redes sociais olhando a vida dos outros com tempo exclusivamente para lazer e se esquecer das outras áreas. Então, tudo na nossa vida precisa ser bastante dosado para que tenhamos crescimento e que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. Sexto ponto, né? Desenvolva os novos hábitos que você deseja para a sua vida. E quando a gente fala em desenvolver novos hábitos, o corpo humano ele se acostuma com uma nova tarefa após 21 dias que você está fazendo ela. E para firmar um hábito em sua vida é preciso de repetição e consistência. Começar uma nova tarefa é difícil, porque, como eu disse, precisa dessa consistência, dessa repetição. E aí eu até aconselho não ficar muito tempo. Por exemplo, você começou um hábito hoje, não vai fazer aquele hábito só daí a uma semana, 2 semanas, porque precisa ter um ritmo mais próximo para que o corpo acostume. Por exemplo, ir numa academia. Não faz sentido você começar um projeto de emagrecimento ou de cuidado com a saúde e você ir fazer atividade física uma vez na semana, porque o mínimo de atividade física para o corpo ficar saudável são 3 vezes na semana, com 50 minutos cada. Não que não seja bom você começar nesse pequeno passo uma vez na semana, mas se você quer que sua saúde melhore, você vai precisar fazer essa atividade com maior consistência e maior frequência para que vire um hábito duradouro. Porque a gente sabe que os resultados não aparecem instantaneamente, é um processo. O começo sempre vai ser difícil, mas a gente deve permanecer seguindo as microtarefas que definimos para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo final. Porque uma coisa é certa, os resultados não aparecem imediatamente sobre a nossa vida. Tudo é um processo. E para finalizar, eu acredito que o ficar em silêncio não é se esconder. Até a palavra de Deus fala sobre isso lá em Provérbios 17:28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ele permanece calado. É o que quer dizer esse versículo. Que até mesmo uma pessoa insensata, que não tem noção das coisas, se ela permanece calada na vida sobre aquilo que ela vai fazer ou da forma que ela vai agir, ela se passa por sábia e inteligente. E essa frase me faz pensar muito sobre esse tema, né? Nem tudo a gente precisa falar. Às vezes a gente precisa simplesmente fazer e ficar em silêncio. Isso significa parar de procurar aprovação, parar de contar todos os seus planos para as outras pessoas, parar de se preocupar em provar
para as pessoas aquilo que você construiu, aquilo que você está mudando e simplesmente decidir mudar. Começar, criar estratégias, microtarefas, se organizar, planejar e desenvolver os seus novos hábitos para que você possa alcançar o seu objetivo. É cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, da sua vida profissional, dos seus estudos, das suas relações. É olhar para todas as áreas da sua vida e começar a construir aos poucos a vida que você quer viver. E eu estou fazendo isso agora. Eu estou nesse processo de crescer em silêncio e talvez você também precise fazer isso. Pare de falar sobre o que você vai fazer e comece a fazer, porque no final os resultados irão falar por você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!